Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma explicação de aula da língua portuguesa, terceiro ano do ensino médio. Professora Virgínia está falando aqui com vocês e agradeço o empenho daqueles que estão fazendo as atividades e peço àqueles que ainda não estão acompanhando, acompanhem. Não ficam parados esperando as coisas voltarem ao normal. Esse é o nosso novo normal. Vamos ter que acostumar e vamos ter que tentar ir caminhando, né? Então vamos agora. A aula de semana passada foi o Aprender Sempre a sequência 1, a aula 1 e a 2. Essa semana nós vamos continuar a sequência 1, a aula 3, 4 e 5. Então vamos saber quais os objetivos dessas aulas, que se espera que a gente consiga aprender, né? Na aula 3 e 4, que o título é Leio, Logo Existo, o objetivo das aulas: identificar as características que definem o gênero textual romance. Como é a sua linguagem, como são os seus personagens. Então, tudo a gente vai descobrir o que define o gênero romance. Porque o romance não é igual ao conto, não é igual à crônica. Então, a gente vai verificar o que define o gênero. Reconhecer as marcas próprias desse gênero textual. Constituição de sentido por meio de linguagem empregada. Qual o tipo de linguagem? É uma linguagem mais erudita? É uma linguagem mais simples, né? Vamos ver se a gente consegue identificar qual a linguagem. Analisar aspectos do romance que o identificam como um fato imaginário, porém verossímil. Então, os enredos podem ser imaginários, mas os personagens são verossímeis, né? Porque tem personagem que tem na vida real, né? E tem cada personagem ali, tem características de personagens reais. Na aula 5, outras faces, o objetivo da aula: reconhecer no gênero textual romance aspectos relativos à vida familiar e social à época. Então, o que acontecia nas famílias naquela época, né? E aqui embaixo, distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre este e o momento da sua produção, que é o momento que o autor criou. Qual era o momento que ele vivia? Qual era o momento histórico que ele vivia? Na sociedade e também político, e muitos autores eles fazem críticas políticas, né, da sociedade em qual eles viviam, né? Então, para a gente responder as questões, a página 3 e 4, vamos ler o capítulo 1 da Escrava Isaura. Era nos primeiros anos do reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulento município de Campo de Goitacazes, à margem do Paraíba. A pouca distância da vila de Campos, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazível varjedo ao sopé de elevadas colinas, cobertas de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe, em derredor, a natureza ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza. Mas por perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a bronca selva, que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos, em gramais e pingues, pastagens, sombreadas aqui e acolá por gameleiras gigantescas, perobas, cedros e copaíbas, que atestavam o vigor da antiga floresta. Quase não se via aí muro, cerca, nem valado jardim, horta, pomar, pastagens e plantios circunvizinhos, eram divididos por viçosas e verdejantes sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel. A favor desse quase silêncio harmonioso da natureza, ouvia-se distintamente o arpejo de um piano casando-se a uma voz de mulher, voz melodiosa, suave, apaixonada,
e do timbre o mais puro e fresco que se pode imaginar, posto que um tanto abafado. O canto tinha uma vibração sonora, ampla e volumosa, que revelava excelente e vigorosa organização vocal. O tom velado e melancólico da cantiga parecia gemido e sufocado de uma alma solitária e sofredora. Era essa a única voz que quebrava o silêncio da vasta e tranquila vivenda. Por fora tudo parecia escutá-la, em místico e profundo recolhimento. Malvina aproximou-se de manso e, sem ser pressentida para junto da cantora, colocando-se por detrás dela, esperou que terminasse a última cópia. Isaura, disse ela, pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro da cantora. Ah, é a senhora? Respondeu Isaura, voltando-se sobressaltada. Não sabia que estava aí me escutando. Pois que tem isso? Continuou a cantar. Tens a voz tão bonita, mas eu antes quisera que cantasse outra coisa. Por que é que você gosta tanto dessa cantiga tão triste, que você aprendeu não sei onde? Gosto dela, porque acho-a bonita e porque... Ah, não devo falar. Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder e nada recear de mim? Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada. Mas se a senhora não gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto, passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da estima de teus senhores. Deram-te uma educação, como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa e tens uma cor linda, que ninguém dirá que gire em tuas veias uma só gota de sangue africano. Mas, senhora, apesar de tudo isso que eu sou, mais do que uma simples escrava, essa educação que me deram e essa beleza que tanto me gabam e que me servem, não tratas de luxo colocado na senzala do africano. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixa-se de tua sorte, Isaura? Eu não, senhora, não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens, não me atribuem, que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Então, esse trecho do capítulo 1 da escrava Isaura, e depois vamos responder as questões que seguem. Então, depois do trecho, vamos responder. Agora é com você, estudante. Esse texto é um excerto do texto literário Romance, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Assim como Iracema, a obra em epígrafe marca a época da instauração da prosa romântica no Brasil, e ela foi adaptada para a televisão, no gênero textual novela. Assim, em sua percepção, que aspectos poderiam ser citados quanto às diferenças entre as duas produções artísticas? Então, as duas produções artísticas que aqui a gente está falando é a Isaura, né? Que é um romance, ele foi adaptado pela televisão. Então, agora a questão fala a adaptação da escrava Isaura na TV e no livro. Quais as diferenças, né, entre as duas produções artísticas? Então, teve a novela há muito tempo atrás, que era Escrava Isaura. Então, e tem o romance A Escrava Isaura. Tá perguntando as diferenças. Eu acho que se vocês procurarem a novela Escrava Isaura, eu acho que tem no YouTube. Então, se alguém tiver interesse, né? E como vocês também já acompanham novelas, né? Alguns de vocês sabem, né? Qual a diferença da novela e qual a diferença do romance. O romance, livro que você pega, você vai ler, né? Agora a questão 2. De acordo com a leitura dos textos, responda as questões a seguir. Após a análise do trecho literário da obra de Iracema e do trecho da escrava Isaura, identifique os elementos
inerentes à estrutura do texto literário narrativo do gênero textual romance. Então, nas atividades de semana passada, nós lemos um pouco um trecho de Iracema, né? E falamos um pouco de Iracema. Eu até postei um vídeo sobre as principais características do movimento romântico aqui no Brasil. Então, e falei um pouco também de Iracema nesse vídeo. Então, peguem um pouquinho a aula anterior, as atividades anteriores que falamos de Iracema, e peguem também agora da escrava Isaura, e vocês vão identificar os elementos inerentes à estrutura do texto literário, narrativo, do gênero textual romance. O que tem nesse texto? Quais são os personagens? Como acontecem ali, como se sucedem suas narrativas. E na questão 3, identifique as abordagens temáticas trazidas pelos textos dos textos literários citados e descreva qual a relação com a história do país no período de produção dessas obras literárias. Então, nessas obras, vocês vão identificar qual o tema de cada uma. Os temas são diferentes. E também qual foi a relação, né, histórica do país. Qual o período de produção dessas obras, né? E na questão 4, leia com atenção este fragmento retirado da obra Escrava Isaura, lido anteriormente. A senzala nem por isso deixa de ser o que é, uma senzala. Queixas-te de tua sorte, Isaura? Eu não, senhora. Não tenho motivo. O que quero dizer com isto é que, apesar de todos esses dotes e vantagens que me atribuem, sei conhecer o meu lugar. Com base neste fragmento, podemos identificar quais situações referentes às relações humanas? Sim, podemos sim. Que aqui tem uma relação entre esses dois personagens do romance, e esses dois personagens têm características diferentes. Eles estão inseridos na sociedade de formas diferentes. Então, tem que aqui descrever qual é de cada um. E na questão 5, retire desse excerto o fragmento que evidencia a angústia, a dor e o descontamento da personagem Isaura em relação à sua condição de escrava. Então, aqui vocês vão retirar do texto, Escrava Isaura, capítulo 1, qual é o fragmento que evidencia a angústia, a dor da personagem Isaura, tá? Em relação ao momento em que ela está, a situação que ela vive. E aqui, na aula 5, né, tem um trecho da Senhora de José de Alencar. Então, José de Alencar foi um importante poeta romântico, escreveu diversas obras, e uma das mais importantes é a Iracema, que a gente já leu um trecho. E também a gente vai ler também de Senhora, que também. Só que Senhora diferencia-se de Iracema, porque Senhora jamais é um romance mais urbano, da cidade, né? Então, a gente vai ler esse trecho. E também, se alguém tiver interesse no livro, eu creio que tem na biblioteca da escola. E também tem vários e-books na internet. Esse livro eu acho muito importante. Eu também já li e reli 2 vezes ele, porque eu gosto demais de Senhora, né? Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando aparecera a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos do que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina, guardando com a viúva as deferências devidas à idade. A moça não declinava
um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações, como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Aqui são as questões relacionadas ao pequeno trecho que a gente acabou de ler da Senhora de José de Alencar, né? Após a leitura desse inserto, analise as peculiaridades dessa obra e do valor estético literário, sendo esta precursora do realismo no Brasil. A seguir, identifique aspectos da realidade percebido no texto de forma crítica e objetiva, os quais promovem o distanciamento dessa obra do movimento romântico. Então, aqui José de Alencar, nas duas obras que lemos de José de Alencar, tanto o Iracema como a Senhora, o protagonismo da obra é uma mulher. Só que em ambas as obras a mulher é vista de uma forma igual e diferente. Tá? Então, nessa obra de José, só nesse trecho que a gente acabou de ler, a gente pode verificar como era a vida de uma jovem mulher. Ela já tinha completado 18 anos e tinha uma mentora, uma guardiã, que era uma senhora viúva, e também tinha um tutor. Então, naquela época, deveria ter essas pessoas junto, porque ela era órfã, não tinha mãe nem pai. Então, ela tinha uma senhora que cuidava e também de um tutor. Aí vocês vão identificar aspectos da realidade percebidos no texto de forma crítica e objetiva. E aqui a questão 7. Como a sociedade é descrita pelo autor? Então, nesse pequeno trecho, tem como a sociedade é descrita pelo autor. Vocês vão colocar aqui. Como a personagem Aurélia se coloca no papel de transgressora? O que ela queria? Né? Ela queria algo que era diferente das jovens da época. Então, a Aurélia já vai à frente do que acontecia na época. 9. A condição feminina à época se apresenta do mesmo modo da atualidade? Então, aqui vocês vão dar a opinião. Então, a mulher, a condição feminina da época que foi escrito A Senhora de José de Alencar, é a mesma que vivenciamos nesse momento ou não? 10. Identifique e descreva as personagens dos excertos dos romances lidos, sendo Iracema, estudado na aula anterior, e agora a Senhora, ambos do escritor José de Alencar, que atribui à literatura nacional temas que caracterizam o país à época. Então, vocês vão descrever as duas personagens. Mas eu vou descrever a Iracema e vão descrever a Aurélia de A Senhora de José de Alencar. Vão descrever uma, tinha algumas características, e a outra, outras características. Então, essa atividade dessa semana, do Aprender Sempre, sequência 1, vai ser a aula 3, 4 e 5. Então, aqui, eu agradeço quem visualizou o vídeo e também bons estudos, tenham foco, né? E eu vou deixar aqui uma mensagem importante. Estudar é um privilégio e só seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e o mundo que os acomodados jamais conhecerão. Deus ajuda quem senta e estuda. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Comece a estudar hoje para vencer amanhã. Então temos que estudar, temos que fazer esse esforço e se alguém tiver dúvidas, entre em contato com a professora Virginia, eu agradeço e bons estudos.